Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos estudar hoje, neste vídeo, nossa quarta lição da nossa escola bíblica dominical, desse terceiro trimestre, da nossa revista de jovem. Nós estamos estudando o livro A Vida, as Visões, as Profecias, o Ministério do profeta Daniel, quando este foi levado cativo para a Babilônia, no ano de 605 a.C., na primeira invasão babilônica ao território de Judá. Nesta oportunidade, foram levados Daniel, Misael, Ananias e Azarias, o rei Joaquim, sua mãe Neusta e muitos outros hebreus foram levados para o cativeiro babilônico. Lembrando que Nabucodonosor e seu exército invadiu Judá em três oportunidades, em 605, em 597 e em 586, na ocasião que destruiu a cidade, os muros e o templo. Tá? Nossa quarta lição, nós vamos falar a respeito do propósito de Daniel e seus amigos em não se contaminar com as iguarias do rei. Título da nossa quarta lição: uma firme decisão de não se contaminar. Daniel e seus amigos foram testados, foram provados em várias situações, ocasiões, na Babilônia, mas sua fidelidade a Deus, seu temor a Deus, seu compromisso com a sua fé, mantiveram estes jovens íntegros, fiéis, mesmo em um cenário adverso, e serve como exemplo para cada um de nós. Texto principal da nossa lição, Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Em resumo da lição, a fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Os objetivos, os tópicos que estaremos estudando nesta nossa quarta lição: analisar a decisão de Daniel de não participar do banquete do rei, por que Daniel tomou essa decisão, refletir sobre o firme propósito de Daniel de não se contaminar e mostrar o resultado da fidelidade de Daniel, de seus amigos, a Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina um dos grandes segredos, da vida vitoriosa de Daniel na Babilônia, foi a sua firmeza de caráter, a sua fé, a sua fidelidade a Deus, independente das circunstâncias. Jeremias, capítulo 24, Deus falando ali com Jeremias através da analogia ali dos figos bons e dos figos ruins, e Deus falando que os olhos dele estavam sobre aqueles que temiam a ele, que estavam indo para a Babilônia. Deus estava permitindo que estes que temiam a ele fossem para a Babilônia para proteger as suas vidas. Deus estava guardando este mesmo num cenário adverso. Tá? Então Daniel, ele propôs desde o momento que ele chegou na Babilônia: meu Deus é meu Deus aqui, meu Deus é meu Deus onde eu estiver. Vou ser fiel a ele, independente das adversidades. Então, desde o início, Daniel expressou profunda convicção em Deus e força de vontade para resistir à contaminação
na Babilônia, tá? Então vamos ver que pequenos gestos podem resultar em grandes vitórias ou, ao contrário também, em derrotas, tá? Concessões, deixar de seguir, deixar de começar a ceder aqui, ceder ali, tem nada a ver, a pessoa acaba se enveredando por caminhos que acaba levando a uma situação adversa, tá? O texto bíblico da nossa lição está no capítulo 1 de Daniel, versículo do 11º ao 16º. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias, pareceu os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Desde o momento que eles chegaram na Babilônia, não foi fácil, tá? Nós temos estudado nas nossas lições anteriores que eles tinham ali nas faixas ali dos 14, 15, 17 a 18 anos, não mais do que isso, tá? Jovens, muito jovens, vivendo um verdadeiro caos na sua vida, contemplando sua cidade, sua casa, seus parentes, o templo, o símbolo da adoração a Deus, sendo destruído, vindo a ruínas, e sendo levado prisioneiro para uma terra distante, uma terra que eles não conheciam, uma terra pagã, politeísta, idólatra. Passaram 3 anos sendo treinados na cultura, nos costumes, na ciência caldeia, mas nada disso influenciou a fé que Daniel, seus amigos, tinham em Deus. Apesar de toda a adversidade, eles confiavam que Deus tinha o controle de todas as coisas. Deus estava instruindo através do profeta Jeremias, tá? Mandando mensagens, falando que o caos estava ocorrendo, aquela destruição aconteceu por causa da rebelião, das injustiças, né, do afastamento do povo ao seu Deus. O propósito do cativeiro tinha um objetivo pedagógico, apesar de todo o caos: trazer correção, trazer o povo para perto do seu Deus. Então Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia, acharam graça diante de Deus, Deus abençoou, Deus prosperou aqueles que eram fiéis a ele, e Daniel e seus amigos trabalharam, deram assistência ali na corte, nas províncias babilônicas, tá? Primeiro tópico da lição: o banquete do rei. A oferta do manjar, uma decisão firme, uma decisão pequena, mas poderosa, tá? Então, durante aproximadamente ali 3 anos, né, foi o período que eles passaram ali aprendendo, né, toda a cultura, toda a ciência, todos os costumes ali da Babilônia. Os jovens cativos estariam submetidos, eles precisavam, né, segundo o costume, né, se alimentar, viver, tá? Incorporar a cultura, os costumes, os ditos babilônicos. E aí aparece o primeiro choque. A minha fé permite isso? A minha fé em Deus permite isso? Até aonde Deus permite que eu vá sem
entrar em choque a minha conduta cristã com esta cultura mundana. Existe um limite. Paulo vai dizer aos Coríntios que nem tudo que está ao meu alcance me convém. Tudo está diante de mim. Mas como cristão eu preciso ponderar até onde eu posso chegar. Entende? Então, os jovens, eles estavam na Babilônia, foram levados sem a sua permissão, mas Deus estava atento a cada passo daqueles que eram fiéis a ele, tá? Então, para o censo, eles deveriam se alimentar da mesma refeição e do mesmo vinho que o rei, os príncipes, né, os nobres da Babilônia também comiam, bebiam, tá? Então, como eles iam trabalhar no palácio, eram instruídos, os pré-requisitos para que fossem para a Babilônia, para assistir o rei, era que fossem nobres, né, que tivesse cultura, que não tivesse defeito, que fosse inteligente, né, instruídos, tá? Então, chega na Babilônia, eles também precisavam incorporar, aprender todo o contexto, toda a cultura, todos os costumes, né, do cenário caldeu. Só que Daniel colocou em primeiro lugar a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Propôs no seu coração não participar, não se envolver com nada daquilo que confrontasse, que gerasse choque no seu relacionamento com Deus. Para o senso comum, né? Para o homem natural, o homem que não é espiritual, seria uma oportunidade ímpar, né? Singular, poder se alimentar das iguarias do rei, da bebida do rei, comida de boa qualidade, né? Vinho de boa qualidade, o melhor da Babilônia, em termos de gastronomia, entende? Então, para aqueles que são naturais, né, não têm a visão do reino, seria uma oportunidade ímpar. Eles teriam o privilégio de desfrutar do banquete real, da melhor comida, do melhor serviço servido ali no Palácio Real. Poderia parecer uma grande chance, uma grande oportunidade de adquirir poder, status, posição. Cheguei na Babilônia como escravo, olha onde eu estou agora, comendo do melhor do palácio, bebendo o melhor vinho, vinho que o próprio rei Nabucodonosor bebe, entende? Só que Daniel via mais além. O relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, nos dá o discernimento espiritual de enxergar além da carnalidade, além do natural. Para Daniel, apesar de todo o cenário, de toda a oportunidade, né, que chegou diante deles, mesmo sendo levado como escravos, as portas se abriram, mas a fé em Deus levaram eles a ponderar até onde eu posso ir, até onde eu posso pegar, tá? Então o cristão, ele precisa entender que ele está no mundo, mas nem tudo que está no mundo convém a mim e a você pegar, participar, ver, entende? Então existem limites. Nós aprendemos com Daniel e seus amigos que eles ponderaram, que eles seguiram à risca, né? Aquilo que a lei de Deus, que a lei mosaica, né, que o mandamento do Senhor estabelecia para uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus, tá? Então, eles não se contaminaram. Seu propósito não era agradar ao rei da Babilônia. Seu propósito era, apesar do caos, da adversidade ali, estar agradando primeiramente a Deus. Primeiramente a Deus. Então, o texto bíblico ressalta que Daniel propôs no seu coração
capítulo 1, versículo 8. Não se contaminar com as finas iguarias, com banquete palaciano, que era servida ali na Babilônia, nem com o vinho que eles bebiam, pedindo para que nem eles, nem seus amigos pudessem participar, que fossem dispensados daquela obrigação, tá? Eles se alimentariam somente de legumes, comidas naturais. Eles estavam preparados para se absterem de qualquer contaminação que viessem colocar em choque qualquer alimento, qualquer prática, né, que viesse colocar em choque o seu relacionamento com Deus. Então foi uma manifestação sincera de Daniel e de seus amigos. Então a vida deles estava em perigo com essa petição. Chegam aqui como escravo, agora já querem emitir opinião, mas eles alcançaram graça de Deus, a sua fidelidade a Deus. Deus abre caminho para aqueles que são fiéis, tá? Então a vida deles estava em perigo, mas mesmo assim manifestaram o desejo, a vontade de não se contaminar, tá? Infelizmente, né, na nossa sociedade, muitos jovens, por medo da rejeição social, têm levado muitos ao fracasso espiritual, negando a sua fé e os seus valores cristãos. Chegam num momento em que são pressionados, não têm uma estrutura, não têm uma vida de intimidade com Deus, e joga a sua fé para o alto e entra no meio da confusão, relativiza a sua fé e participam, né? Compactuam, sentam na roda dos escarnecedores e entristecem o Espírito Santo de Deus. Então, para alguns, aceitar uma simples refeição ou um pequeno convite não faz qualquer diferença. Não tem nada a ver, não tem nada não, tá? Foi por causa desta concessão, dessa relativização, desse não ter nada a ver, dessa concessão, que Salomão passou a adorar os deuses pagãos, tá? Cedendo para uma esposa aqui, cedendo para outra ali, tá? As esposas vinham para Israel, traziam a sua cultura, seus costumes, seus deuses. Aos poucos foi corrompendo o coração de Salomão, né? Influenciando a vida de Salomão. Salomão acabou adorando esses deuses e o reino foi dividido. Então, assim é a estratégia do inimigo para minar a fé do cristão. Vai cedendo aqui, vai cedendo ali, vai participando aqui, vai participando ali, daí a pouco, como diz o ditado, um abismo chama outro abismo, tá? Então, talvez eles estivessem sendo exagerados na decisão. Muitos poderiam dizer assim, não tem nada a ver não, né? Então, eles sabiam que pequenas decisões poderiam provocar grandes consequências. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a lei da semeadura. Aquilo que se planta, se colhe. Então, eles tinham consciência, Daniel e seus amigos, que ceder um pouco seria abrir a porta para o pecado entrar. Então, poderia ceder ali, abrindo a oportunidade para outro, aí vai, daí a pouco está, né, sendo influenciado, participando do banquete, dos costumes, e a pouco está adorando, entende? Então o diabo ele é estratégico e o cristão ele precisa ser vigilante, tá? Segundo tópico da nossa missão, o firme propósito de não se contaminar. Contra a contaminação, cuidado com as companhias, gentileza e favor divino, tá? Então há diversas razões que podem ter levado Daniel, seus amigos, a se recusarem a participar da refeição do vinho do rei. A palavra contaminado, no seu original, tem um sentido que indica algo impuro ou manchado. Então, eles queriam manter a sua pureza espiritual, a sua intimidade com Deus.
Entende? Então, a primeira explicação estaria no cuidado do jovem não violar a lei alimentar estabelecida pela lei israelita, a lei de Moisés, ou seja, existiam aqueles animais que eram impuros, tá? Que era proibido dos hebreus se alimentarem, né, comerem deles. Esta poderia ser uma causa, já vista que na cultura caldeia babilônica não existia isso, tá? Então, tá lá em Levítico, capítulo 11, versículo 17, tá? Falando a respeito da lei do alimento dos animais impuros. Os alimentos também poderiam ter sido sacrificados a ídolos, né? Influenciado ali pela cultura pagã, ou de algum modo fazer parte de rituais ali do paganismo babilônico, contrariando a lei mosaica, né? Que proibia comer comida oferecida, sacrificada a ídolos, tá? Então, outra recusa, né? Há uma outra causa da recusa dos jovens, liderada por Daniel, que poderia ser o cuidado para não partilhar habitualmente da mesa de Nabucodonosor. Na antiguidade, participar da mesma refeição era um ato que demonstrava ter comunhão, né? Algo que Daniel não estava disposto a ter ali com aquele costume, com aqueles adoradores dos deuses pagãos. Então, sua fidelidade a Deus era prioridade, tá? No Salmo 1, tá lá, bem-aventurado aqueles que não sentam, não andam, não permanecem, não se detêm, não compactuam com as conversas, com tudo aquilo que não agrada a Deus. Antes ele vai ter o seu prazer em quê? Em seguir a lei do Senhor. É isso que Daniel e seus amigos estavam fazendo, né? Uma coisa é o crente se relacionar socialmente com o descrente e pessoas que não possuem as mesmas convicções cristãs nossas. Outra coisa bem diferente é manter comunhão com estas pessoas, tá? O apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, aí Paulo vai dizer nos adverte sobre o cuidado que devemos ter e com quem nos associamos, tá? As pessoas com quem convivemos são pessoas que nos inspiram para o bem e querem o melhor para as nossas vidas ou não? Tem pessoas que têm a nítida intenção de provar a nossa fé. Vamos ver até onde esse cristão vai, até aonde ele aguenta, tá? Então o diabo ele é sutil, entende? Ou são pessoas, né? Essas pessoas que nos relacionamos, elas querem o nosso bem, quer que mantenhamos nossa fé com Deus, ou são pessoas tóxicas, né? Influenciadas ali pelo inimigo que tentam minar nossa fé, nos puxar. Então, a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes, astutos, né? Mais prudentes, eles têm suas artimanhas, né? E se o cristão vacilar, eles puxam, tem esse poder de puxar, de influenciar. O cristão, se ele não tiver vigilante, ele é influenciado e acaba relativizando a sua fé, tá? Então, até nos relacionamentos é preciso ser firme para evitar estas situações, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes, tá? Ao formular o pedido às penais de não participar, não comer ali das iguarias, né, do banquete, da comida, do vinho, Daniel foi firme e ao mesmo tempo ele foi gentil na sua petição, tá? O cenário não era favorável, então Daniel precisou agir, usar de sabedoria para conversar com o chefe dos eunucos, uma atitude de sabedoria e educação, e ao defendermos a nossa fé diante dos outros, tá? Devemos agir com
educação, com sabedoria. Ninguém é obrigado a seguir a nossa fé, mas nós estamos como sal da terra, como luz do mundo. Então nós somos vistos, nós somos criticados, nós somos vigiados, e a nossa postura como cristão pode levar o outro a desejar conhecer o nosso Deus ou não. Ser sal e ser luz, como Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, é fazer a diferença, tá? É representar Cristo. Através da nossa vida, fazer com que as pessoas sintam-se atraídas a Deus. Que o nosso exemplo de vida glorifiquem a Deus. Tá? Então, Daniel propôs no seu coração não se misturar, não se contaminar. Ainda que eu esteja na Babilônia, eu vou seguir o meu padrão, eu vou dar o meu exemplo. A Babilônia não pode me influenciar, tá? Então, outro aspecto importante a observar esse episódio de Daniel é que Deus concedeu a Daniel e a seus amigos sabedoria. Daniel capítulo 1, versículo 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, fruto de quê? Da fidelidade dos jovens ao seu Deus. Então a Bíblia está nos mostrando que tudo que alcançamos na vida advém do favor divino, né? É graça, é favor imerecido. Apesar de todo empenho e dedicação de Daniel, obviamente que os méritos vinham de Deus, tá? Deus que estava dando sabedoria, entendimento e graça àqueles jovens naquele cenário desfavorável, tá? E para nós finalizarmos, tá? O resultado da fidelidade a Deus, a prova de Daniel, o Senhor garante a prova, né? O Senhor garante a prova e rejeitando as tentações no mundo, tá? Então, ao acatar a sujeição ali de Daniel, o oficial, né, as penais, ele temia perder a sua vida caso os jovens se mostrassem com aparência menos agradável do que o restante dos demais ao se apresentarem ali ao rei, depois dos 3 anos de treinamento, né, que eles passaram, tá? Então, aquele que estava na incumbência de cuidar da parte alimentar dos jovens, ele temeu, tá? Como é que eu vou apresentar diante de Nabucodonosor se vocês não estiverem com o mesmo semblante dos demais? Aí Daniel fala, né? Propôs para que ele testasse, ele e os seus amigos, durante 10 dias. Né? Eles iriam se alimentar de legumes, né? De água. Os demais poderiam comer, né? Sua comida, tudo. Mas eles estavam com esse propósito, né? Deus cuida daqueles que são fiéis a ele. E depois de 10 dias, os hebreus se apresentaram com o melhor semblante, mais forte do que aqueles outros que comiam a mesma comida que era oferecida, que era dada ali no palácio babilônico, tá? Então, ninguém perde coisa alguma quando decide ser fiel a Deus, quando decide não comprometer a sua fé. Pedro, lá em Atos, capítulo 2, capítulo 3, né, quando Pedro aparece ali diante do cenáculo do templo, né, pregando em nome de Jesus, Pedro é preso, os discípulos são presos e depois os chefes do sacerdote falaram que para Pedro, para os discípulos, para eles não pregarem em nome de Jesus. Aí Pedro diz, importa obedecer a Deus. Melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Se está confrontando, se o relacionamento com o homem vai chocar o relacionamento com Deus,
fica primeiro com o relacionamento com Deus. Deus em primeiro lugar, tá? Então, passado algum tempo, né? Os jovens Daniel e seus amigos foram conduzidos diante de Nabucodonosor, Daniel capítulo 1, versículo 18, 20, né? E Nabucodonosor lhe fez perguntas e observou ali que o conhecimento, né, a sabedoria daqueles hebreus, Daniel e seus amigos, era muito maior do que os demais. Estavam bonitos, né, de semblante bonito, tá? E achou muito mais sábios do que os demais, tá? Então não eram somente eruditos eles, mas também piedosos e tementes a Deus. E Daniel, em especial, recebeu de Deus o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Daniel, capítulo 1, versículo 17, tá? E quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em todas a visão e sonhos. Então os 4 moços foram aprovados, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, por Nabucodonosor, mas antes disso foram provados pelo próprio Deus. Tá? Então, sua fidelidade a Deus, diante de um cenário desfavorável, Deus honrou a fé daqueles jovens, tá? E alcançaram a aprovação e posição de destaque, tá? No reino caldeu. Então esse é o resultado de servir e ser fiel a Deus. Deus honra a fé dos seus servos, tá? Em uma sociedade que gosta de fazer comparações, que mede as pessoas pelo desempenho e coloca todos no mesmo molde e padrão, né? Nós devemos ter o entendimento de que somos diferentes. Nossos métodos são distintos do mundo, entende? Não podemos relativizar a nossa fé, tá? Não podemos relativizar a nossa fé, devemos ter o entendimento de que somos diferentes, então vale a pena ser cristão. Defenda a sua fé. Defenda a sua fé. Vale a pena ser cristão, vale a pena ser puro, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena, onde estivermos, termos a alegria de estarmos glorificando ao Senhor. Vale a pena, mesmo sem dizer, às vezes, palavra nenhuma, o nosso comportamento, o nosso testemunho, a nossa maneira de falar, de agir, de nos relacionarmos com as pessoas. Elas, não são nós que falamos, não, elas sentirem, notarem a diferença que há em nós. O brilho, a presença, a alegria de uma vida de comunhão com Deus. Ela transmite paz às pessoas. Ela transmite paz onde nós estamos. Então, Daniel, seus amigos, eles tinham essa paz. Deus em primeiro lugar. Nós vamos ver isso quando Daniel, Ananias e Azarias, eles negam adorar a imagem de Nabucodonosor, e eles dizem ainda, ó Nabucodonosor, que nosso Deus não nos livre da fornalha que tu está preparando. Nós não vamos adorar a tua imagem. Ainda que Deus não nos livre do fogo, não vamos adorar a tua imagem, porque só existe um único Deus e só Ele adorarás. E Deus honrou a fé daqueles jovens, tá? Então vale a pena ser fiel, tá? É importante nós lembrarmos que a rejeição dos manjares do mundo não nos limita apenas a banquetes extravagantes, entende? Mas abrange todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas da nossa vida. O que é que assistimos, o que é que fazemos, qual testemunho nós estamos dando. Todas as áreas da nossa vida, ela precisa glorificar a Deus, tá? Então, um coração incontrolável demonstra um coração incontaminável demonstra firmeza ao dizer não ao relativismo, não à fornicação, não à prostituição, não à pornografia, não ao adultério, não àquilo que vai
minar a minha fé, vai matar a minha comunhão com Deus, vai matar a minha vida espiritual, tá? Então, num mundo de apatia, existe uma palavra chamada apateísmo, né, que está correlacionado com a palavra apatia. Apateísmo quer dizer apatia religiosa e espiritual. Embora as pessoas se declarem cristãs, se declarem crentes, ela deixa de frequentar a igreja e de ter comunhão com os irmãos, se torna uma pessoa apática, fria, morna, né? Embora seja membro da igreja, não se preocupa em aplicar os princípios morais e espirituais das Sagradas Escrituras em sua vida prática, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida pessoal, profissional. Uma pessoa que não está nem aí. Pode ser crente hoje, amanhã pode não ser. Não se decide, tá? Falta de compromisso, falta de desinteresse, falta o compromisso e o interesse em viver segundo o princípio da palavra de Deus. Tanto faz ser crente como não está. Ir para a igreja nos domingos é apenas um ritual. Não influencia, não faz diferença, né, na vida desta pessoa. É o chamado apático, né, o apateísmo, a apatia religiosa, a apatia espiritual. Infelizmente tem sido rotineira na vida de muitos que se declaram cristãos, essa apatia espiritual. Então, num mundo de apatia e indiferenças espirituais, essa postura é um lembrete constante da importância de permanecermos fiéis aos princípios judaico-cristãos, princípio bíblico, tá? Independentemente das tentações, das circunstâncias que nós enfrentamos. Independente das circunstâncias que nós enfrentamos. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Abacuque diz que ainda que falte um produto da oliveira, ainda que falte um mantimento, ainda que falte a saúde, ainda que falte tudo, Deus é Deus independente das circunstâncias. Tá? Eu vou ser cristão na igreja e fora da igreja, na minha casa e fora da minha casa, no meu trabalho e fora do meu trabalho. Ser cristão é um modo, uma maneira de viver. É uma maneira de viver. Não tem como ser cristão num lugar e nem outro, não. Tá? Deus, o Senhor, fica comigo aqui, nesse lugar aqui o Senhor não pode ficar. Não existe isso. Ou é ou não é. Então, Daniel e seus amigos, mesmo num cenário desfavorável, né? Desfavorável à sua fé cristã, eles permaneceram fiéis e decidiram não se contaminar, ainda que isso custasse suas vidas. Deus honrou e foram instrumentos de Deus na Babilônia, no meio daquela cultura pagã, tá? Então, temos exemplos aqui de que eles eram jovens, muito jovens, e Deus honrou a fé destes jovens. Que possamos, com a graça de Deus, também fazer o mesmo, independente do cenário, mantermos e honrarmos a nossa fé. Amém? Deus abençoe.